Você já percebeu que existe um tipo de cansaço que não é do corpo, mas do excesso de ruído? Não é a fadiga de quem trabalhou duro, é o esgotamento de quem passou horas representando. Você sorriu por educação, respondeu por reflexo, acompanhou o ritmo do grupo e, no fim, a sensação foi de ter atravessado um deserto sem uma gota de água. É curioso. Do lado de fora, tudo parece normal. Por dentro, algo em você fecha as cortinas. Há um movimento silencioso que diz: chega. Não é antipatia, é lucidez. É como se um sino batesse dentro do peito, anunciando que a sua atenção, seu bem mais valioso, foi gasta com o que não te alimenta. Schopenhauer viu isso com antecedência. Ele olhou para a vida social e enxergou o palco, os figurinos, os roteiros repetidos, as entradas e saídas calculadas. Muitos confundem educação com autenticidade, mas nem sempre caminham juntas. O que te exaure não são as pessoas em si. É a coreografia previsível das interações quando elas viram performance. Você ri quando o grupo ri, elogia quando espera-se que elogie, concorda para não alongar a discussão. Mas por dentro, seu eu se recolhe e cruza os braços. O instinto não é fugir da vida, é preservar o que ainda há de vivo em você. Talvez você tenha começado a ver as costuras do tecido social, os elogios automáticos, a indignação programada, os discursos prontos de ocasião. Isso não faz de você um misantropo. Faz de você alguém que percebeu que nem todo diálogo é encontro. Existe conversa que nutre, e existe conversa que drena. Existe presença que ilumina e presença que apaga. E quando você aprende a reconhecer a diferença, o preço inevitável é se tornar mais seletivo. Selecionar com quem dividir a mesa, o olhar, o tempo. Selecionar é amar o essencial. Schopenhauer usou a solidão como instrumento de verdade, não como fuga dos outros, mas como retorno a si. Ele intuía que, para mentes sensíveis, a exposição contínua ao ruído cria uma erosão da alma. A cada pequeno gesto de fingimento cordial, um pedaço de energia criativa se desprende. E quando a criatividade mingua, a vida perde textura. A solidão, então, não aparece como castigo, mas como santuário. É onde você pode desmontar os adereços, tirar a máscara, dobrar o figurino e respirar sem plateia. Os estoicos entenderam essa dinâmica por outro caminho. Epicteto lembrava que muito do nosso sofrimento vem de tentar controlar o que está fora do nosso alcance, incluindo a opinião dos outros, o fluxo das conversas, a intensidade do ambiente. Marco Aurélio, no meio do império, encontrava refúgio em um quarto silencioso dentro de si, um pátio interno. Sêneca, aconselhando um amigo, recomendava alternar a vida pública com retiros regulares, não por desprezo ao convívio, mas para não perder o governo da própria mente. Você talvez já tenha experimentado esse pátio interno sem nomear. É o momento em que, mesmo no barulho, você puxa a respiração e se visita. É quando você recusa por dentro a pressa dos outros. É quando você responde mais devagar do que esperam, não por lentidão, mas por respeito à própria clareza. Nesse ponto, a solidão deixa de ser estar sem gente e vira estar consigo. Deixa de ser buraco e vira chão. Não é antissocialidade, é higiene mental. O mundo, porém, reage mal ao seu silêncio. Silêncio desconcerta. Quando você não dá sinais rápidos de pertencimento, surgem rótulos precipitados. Frio, distante, diferente. O erro é deles. Confundem intensidade interior com desdém. Só que a lucidez não grita. Ela cochicha. E esse cochicho pede espaço para ser ouvido. É por isso que, para o espírito atento, a multidão se torna um excesso. Não porque a multidão é má, mas porque o excesso mata a nuance. Talvez você tenha notado um segundo efeito. Quanto mais você pensa, mais exige honestidade. As conversas de vitrine já não satisfazem. Os vínculos de plástico já não sustentam. Você não suporta mais o estamos bem dito por conveniência, quando todos sabem que não estão. Isso afasta pessoas? Às vezes, mas aproxima as certas. O preço da verdade é a perda do aplauso fácil. O ganho é a construção de laços onde a presença pesa.
onde o olhar demora, onde o silêncio funciona como ponte e não como muro. É comum confundir esse movimento com depressão. Nem sempre é. Há sofrimento, claro. Ver demais cansa, entender demais pesa. Mas o que se inaugura aqui é outra coisa. Um recalibrar de valores. Você começa a escolher. E escolher é sempre dizer sim a poucas coisas e não a quase todas. Quem tudo aceita, nada escolhe. Quem escolhe o essencial, inevitavelmente recusa o supérfluo. A solidão que nasce desse gesto não é castigo, é consequência. Schopenhauer desconfia da euforia, os estoicos também. Ambos, cada um à sua maneira, propõem uma paz sem espetáculo. Uma paz que é menos fogos e mais lareira, calor calmo, luz suficiente, silêncio amigo. Nesse tipo de paz você não precisa convencer ninguém. Você se aquieta e, nesse aquietar, encontra força. Você larga a corda do mundo por um instante e percebe que o mundo segue. Mais importante, você também segue, inteiro. No restante deste vídeo, caminharemos por esse território onde a lucidez dói, mas não corrói. Onde a solidão isola do barulho, não do sentido. Onde a retirada não é fuga, é o gesto de quem recusa perder-se de si. E vamos levar como farol a disciplina dos estoicos para transformar a sensibilidade em caminho e o cansaço em critério. Se até aqui você se reconheceu, continue. A parte mais prática começa agora. Há um momento na vida interior em que a pergunta muda. Antes você perguntava, como agradar? Agora você pergunta, o que é verdadeiro? Parece sutil, mas muda tudo. Quando o eixo gira do aplauso para a verdade, muita coisa cai. Hábitos, rotinas, círculos, inclusive versões suas que só existiam para caber em molduras alheias. O desconforto inicial é inevitável. Por isso precisamos de método, não apenas de vontade. É aqui que a filosofia deixa de ser frase de efeito e vira treino. A lucidez que Schopenhauer descreve encontra no estoicismo uma escada prática. A primeira escada é a dicotomia do controle, Epicteto. Distinguir o que depende de mim do que não depende. Não depende de mim se entenderão meu silêncio. Depende de mim se falarei a verdade com serenidade. Não depende de mim se o ambiente é ruidoso. Depende de mim se vou alimentar o ruído ou proteger meu foco. Essa distinção, repetida diariamente, é a tesoura que corta 80% da ansiedade social. Ao separar, você economiza energia. A economia de energia vira clareza. Clareza vira poder de escolha. A segunda escada é o jejum de estímulos. O mundo descobre, todo dia, um novo modo de sequestrar sua atenção. Notificações, conversas paralelas, janelas abertas, feed sem fundo. Um espírito sensível fica doente nesse supermercado de estímulos. O jejum não é demonizar a tecnologia, é domesticar o apetite. Estabeleça janelas de silêncio de 25 a 50 minutos, sem telas, sem conversas, sem só dar uma olhada. Feche a porta, coloque um papel em cima da mesa, escreva o que importa. 5 sessões dessas valem mais do que um dia inteiro de dispersão. É um mosteiro portátil no meio do cotidiano. A terceira escada é o diário estoico. Não falo de um diário sentimental, falo de um instrumento de calibração. De manhã, 3 linhas. 1. O que está sob meu controle hoje. 2. Qual ruído vou recusar? 3. Qual virtude vou treinar em situação real? Paciência numa fila, coragem numa conversa difícil, temperança na alimentação. À noite, 3 linhas. 1. Onde mantive o centro. 2. Onde me perdi. 3. Qual microajuste farei amanhã? Não é poesia, é engenharia do caráter. 1 mês disso e a musculatura interior muda. A quarta escada é o negativo criativo dos estoicos. Premeditatio malorum. Ensaiar mentalmente contratempos plausíveis para reduzir surpresa e vitimismo. Antes de um encontro social, imagine. Podem me interromper, posso ser mal interpretado. Alguém pode aparecer apenas para se exibir. Ao ensaiar com serenidade, você desarma a fantasia e fortalece a presença. Não é pessimismo, é preparo. Preparado, você escolhe melhor as batalhas, o momento de falar,
o momento de ouvir, o momento de simplesmente ir embora sem culpa. A quinta escada é o critério de profundidade. Você vai recusar convites? Alguns sim. Vai perder pessoas? Algumas sim. Mas o critério não é isolamento pelo isolamento. O critério é: isso me aproxima ou me afasta da minha melhor obra? Boa. Companhia é a que te ajuda a sustentar bons hábitos, a pensar com nuance, a ficar em paz com o próprio silêncio. Quando o critério muda, a agenda muda. E quando a agenda muda, a vida muda, de verdade. Schopenhauer, ao falar da vontade como força cega, nos alerta: sem direção, o querer nos escraviza. O estoico responde com direção intencional: ritualizar o que importa. Rito da manhã: água, respiração, 2 páginas de leitura densa, 3 linhas de diário, silêncio antes do telefone. Rito da tarde: foco em um trabalho significativo, bloco único sem dispersões. Rito da noite: revisão do dia, gratidão concreta por 3 fatos observáveis. Higiene do sono. Ritmo é terapia. Quando você estabelece ritmo, reduz a tirania do humor e do impulso, amigos íntimos do tédio e da compulsão. Outro ponto: a solidão fértil se alimenta de conteúdo denso. Troque parte das horas de tela por um livro que resiste ao primeiro parágrafo. Faça anotações, reescreva ideias com suas palavras, ensine em voz alta o que aprendeu. Quando você ensina, mesmo que para ninguém, a ideia se organiza dentro de você e vira tijolo. Tijolo a tijolo, você constrói a casa mental onde poderá morar com tranquilidade. Mas e a dor de ver demais? Ela não some, amadurece. Você aprende a deixá-la trabalhar a seu favor. A dor vira bússola, onde doeu há um valor exposto. Doeu a conversa superficial? Você valoriza a profundidade. Doeu viver sem tempo para si? Você valoriza a autonomia. Doeu o excesso de promessas e escassez de presença? Você valoriza a lealdade ao momento. Escreva os seus 3 valores inegociáveis. Coloque-os à vista. Diga não ao que colide com eles. Dizer não é salvar o sim para o que realmente merece. Você não precisa desaparecer do mundo. Precisa redefinir a forma de estar nele. O estoico não vira ermitão por princípio. Ele escolhe com rigor os ambientes onde sua virtude floresce. Às vezes, será uma mesa pequena com 2 pessoas e um café, lento. Às vezes, um passeio em silêncio sob o céu aberto. Às vezes, escrever sozinho até amanhecer. Isso não é misantropia. É amor ao que não pode ser encenado. Presença, honestidade, profundidade. Há riscos nessa travessia. O perfeccionismo, querer pureza absoluta e transformar a busca por silêncio em arrogância. A rigidez, confundir disciplina com dureza, perder o riso, tornar-se inacessível. A fuga, mascarar medo de confronto com o discurso de eu prefiro ficar sozinho. Para cada risco, um antídoto. Humildade, lembrar que você é aprendiz. Humanidade, cuidar do corpo, dormir, comer bem. Responsabilidade, encarar conversas difíceis quando são necessárias. O silêncio não deve ser escudo para a covardia, e sim espaço para a coragem refletida. Quando o método encontra a sensibilidade, nasce uma vida com textura. Você começa a recuperar o prazer do detalhe, o barulho da água na chaleira, a luz da tarde nas paredes, a sinceridade de um amigo que te confronta com amor. É como se a vida, antes ofuscada por holofotes, passasse a ser iluminada por velas. Menos espetáculo, mais presença, menos barulho, mais música. No final dessa parte, fica um compromisso. A partir de amanhã, 3 rituais mínimos. Diário, jejum de estímulos, uma conversa ou leitura profunda. Se você cumprir isso por 7 dias, notará o deslocamento do eixo. Menos urgência por aprovação, mais paz no silêncio. E paz, aqui, não é ausência de problemas. É competência para atravessá-los sem perder a si mesmo. Depois da travessia interior, vem o retorno ao convívio. E é aqui que muita gente tropeça. Acham que o objetivo da solidão é construir um muro. Não é. A solidão fértil constrói uma ponte seletiva. Você não volta para a multidão para performar. Volta para testar,
com serenidade, quem cabe no seu cotidiano e quem pertence à zona do ocasional. Voltar diferente é voltar com fronteiras nítidas. O que você tolera, o que você cultiva, o que você abandona. Uma vida com fronteiras claras é injustamente chamada de fria. Na verdade, ela é justa, cada coisa no seu lugar, cada afeto na sua medida, cada sim baseado em valor e não em culpa. Os estoicos nos entregam outra chave aqui: amor fati, o amor ao destino. Não é resignação, é abraço. Amar o destino é dizer: se este é o cenário de hoje, é neste palco que exercerei minha virtude. A fila longa vira treino de paciência, a reunião ruidosa vira treino de foco interno, o mal-entendido vira treino de comunicação limpa. É transformar circunstâncias em academia do caráter. Schopenhauer apontou o pêndulo entre dor e tédio. O estoico aprende a dançar entre os dois, não com euforia, mas com uma dignidade silenciosa que começa na postura do corpo e termina na postura da alma. Para sustentar essa dança, proponho 5 pactos. Pacto com amanhã. Nenhum aplicativo antes de ler 2 páginas que te puxem para cima. Levante, lave o rosto, água, respiração, leitura, 2 linhas de diário. Em 15 minutos, você protegeu o eixo do dia. Pacto com o foco. Blocos de trabalho sem distração e termômetros simples de produtividade. 3 entregas pequenas e palpáveis. Produtividade não é fazer muito. É concluir o que importa. Pacto com a presença. Em toda conversa que você escolher ter, esteja por inteiro. Olhe nos olhos, faça perguntas honestas, deixe o telefone virado para baixo. Se não puder estar, não vá. A presença parcial é desrespeito duplo, com o outro e consigo. Pacto com o corpo. Caminhada diária ou treino leve, banho que marca a transição entre rua e casa, alimentação que sustenta e não sabota. O corpo é a moldura da mente. Quadro bom em moldura frágil cai. Pacto com a noite. Revisão do dia, gratidão concreta, um parágrafo de algo profundo, sono como prioridade estratégica. Nada de entrar na cama com o mundo inteiro aceso. Quem dorme bem pensa melhor. Quem pensa melhor escolhe melhor. Quem escolhe melhor vive melhor. Você vai perder algumas plateias. Perderá também certos rituais sociais que existiam para que você coubesse nos outros, não para que você coubesse em si. Em troca, você ganha coerência, pensar, falar e agir alinhados. Coerência tem um efeito colateral extraordinário. Ela simplifica. Simplifica a agenda, as relações, as escolhas. Simplifica o coração. A vida com menos aplauso e mais sentido costuma parecer menor vista de fora. Vista de dentro, ela é maior porque finalmente cabe você inteiro. E como ficam os afetos? Ficam mais verdadeiros. Você passa a preferir um encontro raro, porém profundo, a uma sequência de encontros que servem para nada. Aprende a dizer não posso, sem culpa, e quero muito quando quer muito. Descobre que certos vínculos não suportam a sua liberdade, e tudo bem. A liberdade não é agressiva, mas também não é submissa. Ela não compra o amor de ninguém com silêncio ou autoanulação. Ela oferece presença real e aceita que o outro escolha ou não essa densidade. Voltar diferente também é aprender a calar na hora certa. Nem toda verdade precisa ser arremessada. Nem toda discussão merece sua energia. Há glórias em vencer debates, mas há grandezas maiores em conservar a serenidade. Os estoicos chamavam isso de eupateiai, bons afetos, alegria tranquila, benevolência lúcida, prudência ativa. São afetos treinados, não instintos soltos. Talvez você ainda sinta de vez em quando o peso da visão. Ele não desaparece, e essa é uma boa notícia. O peso impede que você troque o essencial pelo espetáculo, que venda sua presença por aplauso, que confunda barulho com importância. Carregar esse peso com elegância é uma arte. A arte de fazer menos melhor, falar menos melhor, estar menos melhor. No fim, Schopenhauer e os estoicos se tocam num ponto formidável. A liberdade verdadeira não precisa plateia. Ela começa quando você aceita que nem tudo vai ser leve, que a dor tem função,
que o tédio pode ser fértil, que o silêncio não é vazio, é oficina. Quem descobre isso começa a viver com menos espuma e mais mar. E o mar, visto de perto, é feito de ciclos, não de fogos, de ondas, não de likes. Se até aqui você sentiu que eu descrevi algo seu, então você não está sozinho, está consigo. E estar consigo é a origem de todo encontro real com o mundo. Quando você se encontra, qualquer presença vira bônus. Quando você se perde, qualquer agenda vira algema. Escolha a casa interna. Arrume-a um pouco todos os dias. Defenda-a com gentileza firme. Ofereça-a de vez em quando a quem merecer entrar. Se este conteúdo te ajudou a nomear o que você já sentia, fica comigo nessa jornada. Inscreva-se agora no canal O Viking Estoico. Deixa o like para que o YouTube entregue este vídeo a quem precisa ouvir e compartilhe com uma pessoa que anda cansada de ruído. Aqui a gente troca espetáculo por substância. Aqui a gente escolhe o silêncio que fortalece e a coragem que permanece.